E 11 de agosto é uma data para ser comemorada, principalmente entre todos nós que somos advogados. 11 de agosto é o Dia do Advogado. Mas você sabe quando é que surge essa legislação criando essa data? Tudo acontece no dia 11 de agosto de 1827. Faz tempo. Foi um decreto de D. Pedro I que resolveu estabelecer aqui no Brasil a instalação de cursos jurídicos. E você sabe por quê? Porque até então, os brasileiros iam para a Universidade de Coimbra, em Portugal, para se formarem doutores e voltarem para o Brasil para exercer a profissão. E logo depois da proclamação da independência do Brasil, em 1822, começa uma movimentação constitucionalista e surge, em 1824, a nossa primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial, outorgada, sim, pelo imperador. Mas depois dessa Constituição, surge, portanto, esse decreto feito pelo D. Pedro I, estabelecendo a instalação dos cursos. Um em São Paulo, na cidade de São Paulo, e um na cidade de Olinda, em Pernambuco. E qual foi o dia? 11 de agosto de 1827. E a partir daí se comemora essa data entre todos os advogados. Mas eu quero colocar para vocês 3 situações bem interessantes, uma delas para falar desse dia e o reflexo desse 11 de agosto nos tribunais superiores e na Justiça Federal. Falar também da posição da advocacia na nossa Constituição de 88 e falar também de algumas prerrogativas previstas na lei que regulamenta a nossa profissão, chamado Estatuto da OAB, uma lei de 1994. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que sim, 11 de agosto é feriado na Justiça Federal e nos tribunais superiores. E nos tribunais superiores porque eles são vinculados à União, então também é feriado nesses tribunais. Todos os prazos que se encerrarem hoje ou que estivessem previstos para a data de 11 de agosto ficam prorrogados para o dia seguinte, ressalvadas aquelas situações de urgência que devem ser resolvidas perante o plantão judicial. A segunda situação interessante é falar sobre a localização da advocacia dentro da Constituição Federal. E lá nós temos um capítulo especial chamado das funções essenciais da Justiça. Ali são colocados ao lado da advocacia os membros também do Ministério Público, advogados e promotores, procuradores da República, procuradores de justiça. Todos eles são fundamentais para que essa justiça seja alcançada. E a Constituição estabeleceu a advocacia, a única profissão liberal, lá na Constituição, para que essa justiça, como Charles Montesquieu dizia, veja, a justiça, sem justiça, não há liberdade. É preciso que essa advocacia seja fundamental para que ela seja alcançada, portanto. Um outro ponto interessante é que nós temos, dentro da legislação que regulamenta essa nossa profissão, a lei de 1994, que é denominada Estatuto da OAB. Ali são estabelecidos alguns direitos e deveres. Os direitos são chamados de prerrogativas. E dentro dessas prerrogativas, eu selecionei algumas para tratar aqui com vocês, para que nós advogados possamos exercer a profissão com uma ampla liberdade. Então, por exemplo, uma dessas prerrogativas é o fato de que todo advogado pode ter acesso ilimitado a processos, sejam judiciais, sejam administrativos, processos que estejam no poder legislativo ou no executivo, mesmo se ele não tiver procuração. Claro, vamos lembrar que quando houver segredo de justiça, aí também já é demais. O advogado não pode ter acesso nesses casos envolvendo segredo de justiça, sem procuração. Mas nos demais em que não há procuração, uma das prerrogativas é justamente essa, acesso ilimitado. Veja, o advogado, ele tem direito, diz a prerrogativa lá no artigo 7º do Estatuto da OAB, ao acesso ao seu cliente quando ele estiver preso, direito de falar com esse cliente de forma reservada. E ninguém pode negar isso ao advogado, mesmo se ele não tiver procuração. Uma outra situação interessante, olha só, é o prazo de tolerância de 30 minutos antes de um ato judicial. Imagina que você, advogado, está esperando ali para fazer uma audiência e o juiz não chega.
O juiz não chega, o juiz não chega, o juiz não chega, ou vai fazer uma transação penal, o Ministério Público, o membro do Ministério Público não chegou, aquele ato judicial já tem mais de 30 minutos. Você é advogado, de acordo com a lei, pode pedir para que seja certificado no processo, na secretaria, que você estava aguardando desde o início e que até agora não aconteceu nada e vai embora. Isso é uma prerrogativa também do advogado. Já ouviu quando o advogado, durante o julgamento, fala assim, pela ordem, excelência? Esse pela ordem, para que ele possa se manifestar no processo, fazer alguma indagação, um questionamento, pedir esclarecimentos que sejam importantes para o resultado do processo, claro que ele seja favorável, também é uma prerrogativa do advogado. Nós temos várias outras prerrogativas, além, é claro, de para ser habilitado para exercer a advocacia, é preciso que o bacharel, aquela pessoa que formou em direito, fez a faculdade durante os 5 anos, seja aprovado no exame da ordem para que tenha a sua inscrição nos quadros da OAB e aí sim esteja habilitado para o exercício da profissão. Esse exame da ordem foi questionado no Supremo a sua constitucionalidade e o Supremo disse que não tem nada de inconstitucional, não. É um dos requisitos da lei exigir qualificação profissional. Então, você que está terminando o curso de Direito, nada de ficar falando por aí que o exame é muito difícil e é inconstitucional. Não tem nada de inconstitucionalidade. A advocacia é uma profissão essencial para a justiça e, como dizia Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes. Até a próxima.